Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo Mateus, no capítulo 8, no capítulo 9, a partir do versículo 1, nós vamos iniciar o Dons de Fé dessa semana, ainda continuando na série de Evangelhos. Se você não acompanhou a série, não assistiu desde o início, eu te convido a ir lá no canal no YouTube, Poliana Amaro, ou na Mais FM, e pegar desde o início a série de Evangelhos. Eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Aqui, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Anime-se, filho, seus pecados estão perdoados." Alguns mestres da lei disseram a si mesmos: "Isso é blasfêmia." Jesus, percebendo o que pensavam, perguntou: "Por que vocês reagem com tanta maldade em seu coração? O que é mais fácil dizer: seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas eu mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados." Então disse ao paralítico: "Levante-se, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa." O homem se levantou e foi para casa. Ao ver isto, a multidão se encheu de temor e louvou a Deus por ele ter dado tal autoridade aos seres humanos. É importante a gente entender que quando Jesus ele veio na Terra, ele não era o Jesus que hoje nós conhecemos. Nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, e quem crê em Jesus como Senhor e Salvador, quem crê que Jesus é o Filho de Deus, tem a vida eterna. Nós sabemos que Jesus cura, que Jesus liberta, mas naqueles dias que Jesus viveu, naqueles dias que Jesus estava ali com aquelas pessoas, para a maioria das pessoas ele era apenas um ser humano, uma pessoa comum. Por isso que a multidão ficou maravilhada. Como que Deus deu a autoridade para ser humano, para um ser humano assim? Como que Deus derramou tanto poder sobre os seres humanos? Eles ficavam admirados, porque ao olhar para Jesus, viam em Jesus apenas um homem qualquer, um homem comum, uma pessoa comum, porque de fato Jesus ele era uma pessoa normal, uma pessoa de carne e osso. Diz a palavra que ele se esvaziou da sua glória. Ele, sendo Deus, assumiu a forma humana. E lá na carta de Hebreus, a palavra vai nos ensinar que Jesus, ele precisou, era necessário que ele se fizesse semelhante aos seus irmãos, que Jesus se fizesse carne e sangue, porque somente sendo humano, somente vivendo como uma pessoa humana, ele poderia morrer. E somente morrendo, ele poderia derrotar o diabo que até então tinha o poder da morte. E por isso nós tínhamos medo de morrer, mas hoje nós não temos mais medo de morrer, porque Jesus derrotou o diabo que tinha o poder da morte. Então nós não temos mais medo da morte, porque nós sabemos que Jesus nos transportou da morte para a vida. Em Jesus nós temos a esperança da vida eterna. Em Jesus a gente sabe que a morte para nós não existe mais. Porque mesmo que a gente feche os olhos aqui na terra, esse fechar os olhos para nós aqui na terra é dormir, é descansar até o dia em que Jesus prometeu nos ressuscitar dos mortos para vivermos a vida eterna. Então não vai ter morte mais. A morte, ela vai existir e ela vai ser predominante eternamente na vida daqueles que não querem saber de Deus, daqueles que não querem voltar o coração para o seu Criador. Gente, o caminho está aberto. Jesus abriu as portas. Jesus veio como o caminho. Por isso que ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida." Até então, desde o Éden, o inimigo tem trabalhado de todas as maneiras para poder fazer o ser humano não achar o caminho até Deus, para fazer as pessoas ficarem perdidas e desnorteadas. Por isso que ele é chamado de o príncipe das trevas, porque ele tem cegado. Diz a palavra que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles vendo não creiam, não vejam. Então, as pessoas estão cegas, estão nas trevas, mas Jesus veio como a luz. Ele diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não vai andar em trevas." Jesus disse, e Jesus veio, ele disse também: "Eu sou o caminho." Ou seja, me segue que eu vou levar você para Deus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus diz, eu sou o caminho, a porta das ovelhas. Quem entrar por mim vai encontrar lugar seguro. Ou seja, me sigam. Sigam o que eu estou aqui fazendo. Sigam o que eu estou falando com vocês. Andem na minha direção. Não é que Jesus é um pedaço de terra. Jesus não é um pedaço de terra. Não imagine Jesus sendo um caminho, um lugar que você tem que pisar, não. Jesus, ele é o guia. Ele é aquele que você guia ele. E Jesus disse, as minhas ovelhas, elas vão ouvir a minha voz. E elas vão me seguir. Elas não vão dar ouvidos para o inimigo, para o usurpador, para aquele que finge que é pastor, mas não é. Não, as minhas ovelhas vão ouvir a minha voz. E é importante a gente entender isso. Jesus, hoje, naquele tempo, naqueles dias, as pessoas ficavam admiradas com o que ele fazia, porque não acreditavam que Deus poderia derramar tamanho poder na vida de uma pessoa humana. Então, Jesus foi necessário ele ser humano. Mas é interessante nós entendermos que, apesar das multidões olharem e verem aquilo em Jesus, Jesus, ele, em todo o poder, em toda a glória de Deus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer saber como Deus é, você precisa ler os evangelhos. Você precisa ver como Jesus... Você quer saber como Deus é, de verdade? Porque muitas coisas falavam de Deus pra gente desde pequeno. Eu lembro, quando eu era criança... Quando eu fazia alguma coisa errada, meus pais, a minha mãe me diziam, eles falavam assim, Deus vai ficar bravo com você. Deus vai ficar chateado com você. Deus vai ficar zangado com você. O papai do céu vai ficar bravo com você, tá bom? Então a gente acaba ouvindo isso porque os pais, às vezes por falta de, de conhecimento mesmo, acabam dizendo para as crianças que Deus vai ficar chateado com elas, que Deus vai ficar zangado, que Deus vai ficar bravo. E aí a gente acaba crescendo, vendo Deus como um Deus que castiga, um Deus bravo, um Deus que fica irritado com a gente, mas Deus não é assim. Deus não é assim, ele é um pai de amor, ele é um pai de amor, e o que Jesus veio fazer foi mostrar pra gente, acima de tudo, a paternidade de Deus, mostrar pra gente quem Deus é de verdade. Então, nesse estudo de Mateus, nós vamos ver as reações de Jesus, as ações de Jesus, as palavras de Jesus. Vamos fazer uma análise do que Jesus fez, do que Jesus falou, como Jesus é. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o próprio Deus. Porque a face de Deus está expressa em Jesus. Jesus é a faceta de Deus, a face de Deus você conhece vendo Jesus falar, vendo Jesus. O próprio Jesus disse, quem vê a mim, quem olha para mim, vê o Pai. Quem olha para mim, vê o Pai, consegue enxergar o Pai. Então nós olhamos aqui Jesus, por exemplo, Jesus ensinando. É interessante nós entendermos que Jesus foi para a cidade que ele morava, Cafarnaum. Jesus chegou aqui em Cafarnaum, e ele entrou na casa dele para poder estar ali. E logo as multidões estavam em volta de Jesus. Diz que na casa que Jesus estava, tinha tanta gente, mas tanta gente, que chegou um homem... um homem paralítico sendo levado por 4 amigos. Essa mesma passagem que nós acabamos de ler, ela se encontra lá em Marcos capítulo 2 e em Lucas capítulo 5. Cada um deles relata detalhes importantes dessa história desse paralítico que foi curado, mas dentro dessa passagem nós aprendemos muitas coisas. A primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus estava em sua casa ensinando as pessoas, ele estava pregando a palavra de Deus para as pessoas que ali estavam, a casa estava abarrotada de gente, e o que eu aprendo quando eu leio isso é que o ensinamento de Deus, a palavra de Deus, ela vem antes dos milagres, eu já falei isso aqui, o poder está no exercício do ministério. Quando nós exercitamos a pregação do evangelho, quando pregamos a palavra de Deus, e nos lugares onde a palavra de Deus é pregada, o lugar para o poder vir e curar os enfermos, ele chega. Então é importante nós darmos prioridade para o ensinamento da palavra. Você precisa dar prioridade para a palavra de Deus na sua vida. A palavra, o ensino das escrituras é mais importante do que música. Louvores fazem parte do nosso culto e a palavra fala que nós devemos louvar, devemos dar graças, que nós devemos levantar as mãos, que nós devemos cantar cânticos espirituais, devemos cantar salmos, devemos cantar hinos a Deus, porque o louvor
louvor também faz parte do nosso culto de adoração e também é uma arma poderosa para libertação, para transformação. Só que a palavra de Deus, quando ela é ministrada, quando a palavra de Deus ela é anunciada, uma porta, o céu se abre também para que os milagres aconteçam. Jesus ele estava ensinando e quando ele terminava de ensinar, no exercício do ministério, que é anunciar as boas notícias de Deus, o poder vinha para poder curar as pessoas. Eu acho tão interessante aqui em Lucas, no capítulo 5, nessa mesma passagem, diz que no versículo 17, no finalzinho do versículo, todas as pessoas vinham dos povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre Jesus para curar. E o poder do Senhor para curar estava sobre Jesus. Havia um poder de Deus sobre Jesus para curar. Quando Jesus estava ali ensinando, 4 amigos vieram trazendo um paralítico para que ele fosse curado por Jesus. Só que ao chegar ali naquele local, eles viram que não tinha possibilidade de passagem, porque a casa estava cheia de gente. E aqueles 4 homens, aquelas pessoas, eles abriram um buraco no teto, levaram o paralítico lá para o teto. Pensa, gente, levar um homem, talvez um homem aí mediano, de uns 80 quilos, talvez, não sei quanto, mas a palavra não nos dá detalhes, mas eles levaram esse homem para cima do telhado. Chegando no telhado, eles abriram o telhado, desceram um paralítico no meio. Quando Jesus olha para aquela cena, Jesus fica admirado com a fé daqueles homens. Jesus fica encantado com a fé daqueles homens. E uma das coisas que Jesus diz para aquele paralítico, uma das primeiras coisas que Jesus diz para aquele paralítico é: filho, tenha ânimo, porque os seus pecados são perdoados. Nós aprendemos aqui que na pregação da palavra, no ensino da palavra, onde a palavra é ensinada, por isso que o ensinamento precisa ser nossa prioridade, e também é importante nós entendermos que a oração, a vida de oração, ela faz com que nosso ensino tenha unção para transformação. Não adianta pregar a palavra de Deus se não tiver vida de oração, porque senão não surte efeito. É tudo junto, minha gente. A gente precisa entender oração, pregação, ministério, tudo junto. A igreja do primeiro século era uma igreja que orava e que se movia no poder de Deus, porque era uma igreja que pregava a palavra de Deus e era uma igreja que vivia a base de oração. E aí o que acontecia? Milagres aconteciam, as coisas aconteciam, pessoas eram curadas, a igreja era movida, a igreja crescia porque era uma igreja que andava no ensinamento dos apóstolos e na oração. São coisas que andam juntos e não pode ser separada. Oração e pregação da palavra não pode ser separada. A gente precisa, todos que precisam, que querem crescer e que querem viver uma vida com Deus, precisam unir o estudo da palavra e uma vida de oração, porque nisso o poder de Deus estava. Jesus, ele orava constantemente. No Evangelho de Lucas, nós vemos 11 referências de Jesus orando em diversos momentos. E também nos evangelhos, Marcos e Mateus, 4 vezes, mas em Lucas, 11 vezes, Lucas se refere aos momentos que Jesus orou e sempre era antes de ir para a multidão. Antes de ir para a multidão, eu preciso estar a sós com Deus. Porque quando você faz isso, o poder acontece. Diz a palavra que o poder para curar estava sobre Jesus. E Jesus operou milagres e fez coisas maravilhosas. E também, nesses momentos, existe liberação de perdão. Esse paralítico, ele precisava de andar, gente. Quem olhasse para ele falava assim, ele precisa andar. Mas ele também precisava de perdão. Ele precisava ser perdoado dos seus pecados. E quando Jesus olhou para ele, viu a necessidade de cura, mas também viu antes da necessidade de cura, a necessidade de perdão, Jesus disse: filho, fica animado, fique alegre, a tristeza na sua vida acabou. A morte, a paralisia na sua vida acabou. Acabou a paralisia para você, porque você está perdoado dos seus pecados. Havia ali multidões de escribas e de pessoas que ficaram escandalizadas, pensando: que blasfêmia, quem é ele? Quem pode perdoar pecados? É só Deus. E Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, disse: o que vocês estão pensando? Vocês têm um coração muito mau. O que é mais fácil dizer? Perdoados são os pecados ou levanta-te e anda?
mas para que vocês conheçam que hoje Deus manifesta o seu poder, para vocês conhecerem que hoje, Deus manifesta a sua glória e que Deus me enviou e me deu a autoridade, que eu sou um enviado de Deus, que eu sou a representação de Deus a vocês. Eu digo, Jesus voltou para o paralítico, olhou para ele e disse: levanta, toma tua cama e vai para tua casa. Levanta e anda. Vai para tua casa, vai viver tua vida agora, porque você está livre dos seus pecados e você está livre da sua paralisia. Se tem uma coisa que paralisa uma pessoa é pecado, gente. Se você precisa consertar sua vida com Deus, volta seu coração para Jesus, deixa Ele perdoar seus pecados para que você saia dessa paralisia de vida. Tem muita gente com a vida paralisada porque ainda está preso nos pecados, mas Jesus convida você a vir até Ele, a se animar, a se alegrar, porque onde Jesus chega, os pecados são perdoados, onde a palavra de Deus é pregada e Jesus é a palavra. Quando a palavra de Deus é pregada, os pecados são perdoados e a paralisia sai da nossa vida e a gente pode andar. Nós precisamos seguir em frente, nós precisamos caminhar, olhar para frente, ir para aquilo que Deus tem para nós. Por isso é necessário o perdão dos pecados, para que a gente possa seguir em frente. E diz a palavra de Deus que as pessoas ficaram maravilhadas, porque aquele homem se levantou e foi totalmente curado por Jesus. Eu convido você a orar comigo. Em nome de Jesus, diante da ministração da palavra de Deus, perdão está sendo liberado. E também a cura de toda paralisia, seja física, seja espiritual, em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te louvo, te agradeço. Oro pedindo ao Senhor que essa palavra maravilhosa, que esse ensinamento maravilhoso venha a ser aplicado nas nossas vidas. Que nós possamos, nesta tarde, receber da vida da palavra. Porque o poder está no exercício do ministério, quando nós ministramos a palavra do Senhor. Quando ministramos a palavra, quando oramos, pedindo a aplicação dessa palavra nas nossas vidas, o teu poder vem e arranca de nós aquilo que precisa ser arrancado. Senhor, perdoe os pecados desse homem e dessa mulher que nesse momento está pedindo e clamando ao Senhor por perdão. Que haja perdão, que haja, Senhor, em nome de Jesus, liberdade, que haja cura, que haja libertação. Que essa pessoa que está com a vida paralisada, não consegue se mover porque está preso ao pecado, que ela seja livre agora, que ela seja curada agora, que ela seja transformada agora. Deus coloca pessoas, homens e mulheres de Deus, para ajudar esse homem e essa mulher a andar na tua presença. Senhor, naquele dia, 4 homens levaram aquele paralítico. Coloca gente para ajudar esse homem e essa mulher a se levantar, a ser forte na tua presença. Meu Deus, a tirar essa pessoa da rua, das drogas, a tirar essa pessoa, Senhor, do pecado, da prisão do pecado, da paralisia do pecado. Como o Senhor usou a vida daqueles 4 homens para mudar a vida daquele paralítico. Que o Senhor possa usar pessoas. Use a nossa vida, meu Deus, para levar para a tua presença pessoas paralíticas, paralisadas pelo pecado. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos para fazer pessoas andarem e voltarem para casa felizes, em paz e animadas. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua igreja. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada ouvinte, sobre cada pessoa que acompanha esse vídeo. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.